Oi pessoal, eu sou o Lúcio do All Pop Stuff e hoje eu conversei com o Leandro Neco, que está falando sobre o seu novo projeto, principalmente sobre o single que eu achei que não ia ter fim e também posteriormente ele vai lançar o EP Eu e Mais Ninguém. Então confere aí nosso papo e eu espero que vocês gostem. Não esquece de seguir o Neco nas redes sociais e também o All Pop Stuff. Eu me surpreendi bastante com esse teu novo single, que eu achei que não ia ter fim. Fiquei bem surpreso porque eu vi que a tua voz mudou bastante comparando aos trabalhos do Amor Existe, assim, e a produção da música também ficou muito boa. E o que eu queria te perguntar é que o que esse momento novo está trazendo para ti de conhecimento como artista? Qual Uhum. foi a tua sensação e a tua necessidade de fazer essa mudança? Eu tocava em banda, né? Tipo, Porto Alegre e tal, vinda do You Like, toquei na Topas também e tudo. E depois, quando eu tive meu projeto sozinho, que era o Amor Existe, ele tava muito dentro de um segmento e dentro de até de uma espécie de fórmula, assim, onde eu já tinha maneiras de falar algumas coisas, e até por conta do nome do projeto, tinha temas mais específicos para conversar com o público e tal. E de um certo momento da minha vida eu comecei a sentir que eu já não fazia mais parte disso, sabe? Tipo, aquele projeto já não estava mais falando sobre mim da maneira como eu queria que falasse, não estava conversando sobre as coisas da minha vida de fato, né? Porque o Amor Existe, ele permeou a fase da minha vida onde eu estava muito perdido, onde eu comecei a sair com novas pessoas, e aí conheci a mulher que hoje é minha esposa e tal, e casei e tudo. Então, deu um certo momento ali onde eu queria falar de outras coisas e falar com outras pessoas com uma outra cara, né? E hoje em dia, ainda mais, tipo, me enxergando como artista de fato e tendo, né, principalmente assim, a cara de botar meu nome num projeto e começar uma coisa do zero e tal. Que o Amor Existe muito surgiu porque eu não tinha, né, tipo, a cara e a coragem de falar que eu cantava e tocava. E aí eu montei um projeto com outro nome, sabe? Então, quando eu comecei a compor umas músicas novas e comecei a ver que eu podia chegar em outros lugares compondo, tanto de arranjo quanto de voz e letra, eu vi que aquilo ali já não fazia mais parte do projeto que eu tive sozinho durante esse tempo, assim, eu vi que era uma outra coisa. E aí eu comecei a enxergar que era uma coisa que falava 100% sobre quem eu sou hoje. E aí, por que não ter o meu nome, né, e começar uma coisa do zero com o meu nome, divulgando as coisas que eu faço hoje, assim. Então, isso tudo andou junto, tanto a evolução vocal, como tu estava falando, de cantar melhor e me expressar melhor em questão de arranjos e tudo, e tocar melhor e produzir mais, porque agora eu produzo tipo assim, as últimas coisas do Amor Existe eu já vinha produzindo em casa, né? Tipo, eu tenho um estúdio em Uhum. casa e tudo, mas agora eu mudei para uma casa nova e aí eu tenho um lugar fechado, um estúdio meu de fato, assim, onde eu consigo gravar não só coisa minha, produzo coisa para outras pessoas, faço trilha publicitária, trilha para podcast e tal. E aí, nesse momento, também eu consegui desenvolver o meu lado produtor, que é consigo gravar melhor, alcançar uma qualidade mais legal de gravação e tudo. Então, tudo girou ao mesmo tempo e chegou nesse resultado novo, assim. E uma coisa que até me chamou a atenção, ouvindo o teu podcast diário de bordo, que tu falou que deu uma estudada nesse período de quarentena, a questão de técnica vocal, essas coisas assim, né? Sim. Então, isso também, a tua pesquisa ampliou também para esse tipo de coisa, né? Para trazer um material diferente para o público. Isso, é. Eu tenho me preocupado mais em tocar melhor, em cantar melhor, em escrever melhor, em, tipo, ah, no momento onde tudo isso começa a evoluir junto, eu consigo ter mais, né, artifícios e mais coisas para usar nas minhas músicas, né? Acho que é meio natural, assim, com qualquer artista. E aí, no ponto onde até eu comecei a me inspirar com outras coisas e tocar outras coisas, assim, eu comecei a abrir a gama, né? E ter mais acordes legais para usar e combinações diferentes e coisas que eu não ouvia antes, que agora eu ouço e tento botar na minha música, que antes eu não fazia por conta até, tipo, do Amor Existe ser uma coisa mais bitolada e já ter uma fórmula e tal. Não que o Amor Existe tenha morrido, né? Porque eu vou continuar lançando coisas lá, mas eu sei como compor para o Amor Existe e agora tá muito mais livre na minha cabeça como compor para esse projeto que é com o meu nome, que é quem eu sou, sabe? Então tá mais Uhum. claro, assim. E uma coisa que me chamou a atenção na tua música é que ela faz uma reflexão entre o passado e como ele se reflete no presente. E deu para ver que tu falou que tu passou por alguns períodos meio difíceis e que tu conseguiu parar para refletir. Como que tu acha que as tuas experiências pessoais têm ajudado a tu desenvolver esse projeto novo?
esse EP novo inteiro, assim, e daí essa música como carro-chefe, que era Achei que Não Ia Ter Fim, né? Ela fala, elas todas, as músicas todas falam, assim, sobre um momento ali onde estava em São Paulo e eu já estava com uma vida que teoricamente é a vida mais feliz do mundo, né? Que é tipo, estou financeiramente estável, tenho as minhas coisas, tenho a minha carreira, eu sou casado, tá tudo certo, mas diversos momentos a gente tem muito conflito na nossa cabeça por conta até da sociedade que a gente vive e as conversas que rolam enquanto mídia, enquanto tudo, a gente não conversa sobre saúde emocional, né? Saúde mental e tal. E eu passei por vários momentos onde eu tava muito triste, assim. E, tipo, de não conseguir sair de casa, de ficar olhando pro teto durante horas e não saber o que fazer. E nesse momento todo, assim, duraram vários meses. Eu fiquei muito com. Eu não posso dizer que eu tava com depressão, porque eu não tenho esse quadro firmado com um especialista e tal, mas eu estava muito triste, né? Foi uma coisa que eu Uhum. cheguei lá num lugar muito, muito complicado, e de lá, quando, como diz a música, assim, tipo, de lá eu achei que não ia ter fim. Tá ligado? Tipo, eu tava num momento onde tava muito triste, eu acordava cansado, parecia que realmente um caminhão tinha me atropelado, assim, como eu digo na música, porque eu era 8 horas da manhã, eu já estava cansado, eu não tinha vontade de fazer nada, e aquela coisa, tipo, parecia que não ia ter fim, e aí eu me perguntava muito assim, tá, mas tipo, por que que eu tô fazendo isso com a minha cabeça? Por que que isso tá acontecendo? E aí até a música fala, tipo, por que que a gente faz isso com a gente, assim, porque a tristeza é uma coisa que tá dentro da gente, né? O disco todo fala muito sobre isso, assim, o EP, o nome dele é Eu e Mais Ninguém, porque tipo, é uma parada que aconteceu comigo e mais ninguém. E nessa história toda, e lá no fim também eu sei que vai estar só eu, tá ligado? Por mais que eu passei por. Muita gente teve comigo na minha vida, mas quando eu estiver lá, daqui 50 anos, vai estar eu sozinho de novo, sabe? O disco fala muito sobre isso, né? Sobre esse. Eu me encontrar nessa tristeza e eu entender que isso estava acontecendo. E naquele momento escrever me fez muito bem. Foi uma. Até eu costumo dizer que, tipo, tem coisas que só saem da gente escrevendo, e esse disco foi o que me tirou esse momento complicado que eu passei. Foram essas músicas, foi escrever, botar tudo pra fora, assim, sabe? E uma coisa que ontem eu tava escutando a música de novo e escutei, acho que umas 5, 6 vezes repetida. E uma coisa que me chamou muita atenção, e na verdade foi uma lembrança que me veio em função da letra, foi o trecho A vida é um presente de amigo oculto de alguém que não te conhece. Sim. Eu tenho um receio imenso de amigo secreto, amigo oculto, seja a palavra que Aham. for usada. Tu tem Sim. alguma lembrança de algum amigo oculto traumático? Pior que eu tenho. Eu, tipo, assim, quando eu escrevi, né, essa frase, assim, eu tinha essa frase pronta há muito tempo, e essa música eu fiz ela, foi a última que eu fiz, acho que pra entrar pro disco, assim, e aí eu tava fazendo essa música e eu, caralho, essa música cabe perfeitamente naquela frase, e eu busquei no meu celular os coisas antigas, e aí, porque, tipo, a gente não pede, né, pra nascer, a gente não escolhe nascer, a gente simplesmente alguém vem e nos coloca na vida, e a gente não pediu pra estar aqui, e essa pessoa que nos coloca também não nos conhece, né? Então a gente acaba chegando no mundo, assim. E, tipo, eu lembro quando eu era pequeno, assim, que eu, tipo, eu fui obeso quando era criança, e aí eu lembro que eu sempre era o último a ser escolhido nas coisas no colégio, eu tinha muito problema com isso, e nos amigos secretos, aqueles de turma de colégio, eu sempre me fudia. E aí eu tenho um específico na cabeça que eu lembro que era até tipo R$ 100, sei lá, assim. E aí eu ganhei uma meia, tá ligado? E tipo assim, todo mundo ganhou coisas legais. Eu comprei coisas muito legais pra uma menina lá e tal. E me deram uma meia que custava, sei lá, R$ 5. E eu fiquei com Uhum. isso na cabeça. Isso até hoje na minha cabeça bate, assim, que eu não esqueço dessa situação, daquele final de ano no colégio e tal. Que era tipo assim, realmente aquele amigo secreto foi um, tipo, eu ganhei um presente de uma pessoa que não me conhece e que não fez a mínima questão de me agradar, sabe? Ela simplesmente me deu qualquer coisa. E aí, fazendo uma analogia que a vida é mais ou menos isso, né? Tipo, alguém que não te conhece te coloca como se fosse um presente, porque tem esse ditado, né, que a vida é um presente e tal, que tipo, a pessoa te dá o presente da vida, ela sem te conhecer, sem saber o que tu realmente quer, e te joga aí no mundo e ela vai te criar ainda por cima, né? E dada a sorte do mundo, tu vai te dar bem com essa pessoa e tu vai amar essa pessoa ou não. Então é meio bizarro, assim. Eu tenho uma história de um. Na verdade, eu acho que eu tava na quinta ou sexta série,
que era um amigo secreto que eu não lembro agora o valor em específico, mas eu lembro que eu comprei um presente super legal e o meu presente foi uma caneta. Sim. E uma caneta, eu fiquei assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei, sabe, pensando, e a Aham. caneta, acho que não durou 2 meses, a caneta parou de funcionar, e era Sim. aquele ápice das canetas gel, sabe? Aham. Então, Nossa, demais. que na época, que, tipo, 2002, 2013, era caríssimo aquelas canetas. Sim, 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 sim. Então eu ganhei mesmo não querendo aquilo, ganhei, né? E até hoje, quando falam de amigo secreto, amigo oculto, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela Aham. caneta. Sim, então, todo mundo, acho que a maioria das pessoas tem uma história ruim com amigo secreto, né? Bem bizarro. Mas, né, com uma dúvida agora, voltando à tua música. Posso estar enganado, mas não, eu quero que tu confirme para mim. Eu vi uma referência de Silva pelo menos na parte estrutural de batida, assim, da tua música. Tem alguma referência? Que eu sei que tu gosta dele. Nossa, é demais, assim. Eu ouço o Silva há muito tempo, assim. Eu lembro que desde o do primeiro disco dele, eu já ouvia, que tem uma música que chama Imergir, que eu acho linda pra caralho, assim. Eu amo essa música. E depois também, daí com o Vista pro Mar, e aí ele seguiu, e hoje no Brasileiro, tá? O último disco dele, o Brasileiro, pra mim é o melhor disco dele, assim, é o disco que eu mais gostei. E, tipo, quando eu tava começando a pegar referência musical pra criar as minhas coisas e tal, eu comecei a, tipo, eu queria também pegar, porque eu ouço basicamente coisas gringas, assim, não brasileiras, só que eu queria ter referência brasileira pra criar meu projeto também, não queria me Uhum. afastar 100%. E aí eu comecei a procurar coisas assim, e aí eu caí de novo no brasileiro do Silva e comecei a ouvir de novo, fazia tempo que eu não ouvia. Eu caí num lance, daí eu fui do brasileiro e depois eu fui pro bloco do Silva, que daí é a brasilidade aflorada demais, assim, aí eu enxerguei muitos ritmos e coisas que eu não tinha explorado ainda na minha carreira, assim, e até pra criar músicas e tal, e levei ele muito como referência. Tem uma outra música do EP que eu fiz, tipo assim, em cima, tipo, não em cima, mas eu usei como referência direta uma batida de uma música dele. Tipo assim, eu falei, tá, eu quero Uhum. fazer uma música com esse ritmo também, porque eu amo essa música me traz muitas coisas boas. Então, ouvir Silva pra mim é uma coisa muito feliz, assim, é uma coisa, mesmo as músicas mais introspectivas e tristes, elas me refletem coisas boas. Então, tipo, e eu queria em algum âmbito das minhas músicas ter isso também. E aí ele é muito referência direta, assim, eu adoro o trabalho dele. E até dá pra ver uma semelhança que tu também gosta de fazer essa, como tu, no próprio release ali da tua assessora, dizia que é uma música com uma letra triste, com uma batida mais alegre. E Isso. isso, a correlação dos dois artistas é muito perfeita, né? No caso do Silva e o teu trabalho. Sim, sim, então, ele é rei demais, eu adoro ele, nossa. Uma dúvida sobre o EP. Quantas músicas mais ou menos vão ser? Ou se é que já está São, decidido? são quatro mais o single, são cinco ao total. E já tem alguma data para lançar? Cara, sai em maio, Ah, sai em maio, sai em tá. maio, sai em maio. O dia exato eu não tenho na cabeça agora, mas sai em maio. Mas o que eu ia te perguntar, mudando um pouco de assunto, indo para os podcasts, que é uma coisa que tu já faz há bastante tempo, né? Aham, sim. Tu começou com o Pão de Cast ou já tinha algum outro Não, anteriormente? comecei com podcast, isso. Ah, tá. E agora tu tá com o Diário de Bordo. Como é que é essa transição do músico também tá produzindo aquele conteúdo que tá falando sobre o seu dia a dia, sobre as suas experiências pessoais de uma forma mais direta, sem uma criação musical por trás? Então, tipo, o podcast em si, assim, aí digo mais o conteúdo, né, a ferramenta podcast, assim, para mim é a comunidade perfeita pra entrar, no caso, meu caso bem específico, assim, porque, tipo, eu nunca fui muito o cara que me identificou com o YouTube no momento de falar pra câmera e fazer vídeos engraçados e vídeos que vão viralizar e não sei o que lá e tal. Eu nunca fui esse cara. E nunca me senti à vontade pra isso, mas eu sempre gostei de criar conteúdo. Sempre foi uma parada que eu fiz naturalmente na minha vida. Quando eu me deparei com o podcast, isso faz, sei lá, 3 anos assim, eu comecei a ver que eu podia criar conteúdo em áudio, que é uma parada que eu super tenho proximidade, que ia ser fácil pra mim, porque eu tenho tudo em casa pra gravar, e em paralelo é uma parada que é uma conversa, então eu consigo desenvolver muito mais assuntos, independente do tema do podcast, né? Às vezes o podcast pode ser sobre um storytelling ou é sobre alguma coisa ligada à ciência e tal. Tipo, os que eu participei, pelo menos, sempre foram, né, os conversa cast, né? As rodas de conversa com um determinado assunto, assim. Tipo, o podcast em específico era sobre assuntos que a gente
não levaria pra terapia, mas conversaria com os amigos. E o Diário de Bordo agora é um retrato do que a gente tá passando na quarentena, né? A gente grava todos os dias. Então, tipo, pra mim, é muito mais confortável e muito mais fácil ter um lugar onde eu posso desenvolver os assuntos. Porque nem no próprio YouTube a gente consegue, né? Tipo, ter uma conversa mais extensa e mais profunda sobre alguma coisa, né? E o podcast ele libera essa coisa, assim. Eu consigo falar sobre tudo e se a gente tem mais coisa para falar, o podcast vai durar 1 hora e vai ser tudo bem, né? A gente vai conseguir conversar e as pessoas vão consumir esse conteúdo. Então, o podcast veio com essa nova porta na minha vida, assim, de poder, né, tipo, liberar mais coisas que eu tenho para liberar e conversar e botar assuntos em voga e até, tipo, criar outra relação com as pessoas, assim, às vezes a pessoa consome o trabalho, a música, as artes, as coisas e, tipo, ouvindo o podcast ela sabe exatamente o que eu penso sobre alguns assuntos e tal, e isso vai fazer ela ouvir mais as músicas ou até parar de ouvir, né? Uhum. Então, o podcast veio muito pra isso e, putz, é uma parada que eu não me vejo não fazendo mais, sabe? Eu já tenho outros projetos pra outros podcasts, assim, é uma parada que eu gosto muito de fazer. E tu sabe que é uma coisa que. Podcast é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e eu tô sempre enrolando. Eu tenho vídeo no YouTube, obviamente faço vídeo para YouTube, mas ainda eu não consegui me encontrar como criar, para não ficar parecido com os Sim. outros, sabe? Aham. Então, é como eu escuto muito e tenho muitos que eu gosto e nunca deixo de escutar, eu tenho sempre esse receio, né, de será que eu não vou estar fazendo parecido demais? Então, Sim, sim. o vídeo ainda tem aquele controle de como é que eu vou estar criando, como é que eu vou estar interagindo, então eu não quero que fique igual, né, aquela Sim. questão de são mídias diferentes, vamos trazer diferenças para essas duas. Neco, eu queria muito agradecer o nosso papo, né, e também queria pedir que tu convide para o pessoal acompanhar o teu novo trabalho e divulga tuas redes também. Claro. Então, primeiro, agradecer demais pelo papo, também adorei. As perguntas foram super legais, assim, e deu pra gente ter essa conversa, uma troca muito boa. E pra quem não me conhece, então, eu sou o Leandro Neco. Me procura nas redes sociais, é @Leandro Neco no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todos os lugares. Né? Minha música, meu single chamado Achei Que Não Ia Ter Fim, tá disponível em todas as plataformas de streaming. E o meu EP novo chamado Eu e Mais Ninguém vai ser lançado em maio. Então, no meio do mês aí, meio do mês de maio, pode procurar em todos os streamings que já vai estar em todas as redes. Eu tô muito feliz com esse novo passo da minha carreira, que tá começando agora. Então é tudo do zero, tudo é uma descoberta de novo e eu tô muito feliz e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Neco. Valeu, cara. Tchau, tchau.